o grande gargalo da mineração é o meio ambiente. Todos precisam produzir, mas o Brasil ele está pagando a conta. Explica para quem está nos ouvindo como é que isso vai virar dinheiro lá na frente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Regenerativo, um podcast que fala de ESG de um jeito que você nunca ouviu. Trazemos aqui sempre dicas práticas, troca de conhecimento e de experiência. Eu sou Marcela Matos e ao meu lado está Adriano Doc, como é mais conhecido, o Adriano Santos. Doc é um especialista em ESG para o segmento de aviação. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que vai falar de um tema que todos temos curiosidade de saber, mas a gente nunca teve coragem de perguntar: o mercado de carbono. Está conosco Ivan Pinheiro Júnior, que é sócio-diretor da RDG Ecofinance e Carbono Neutro. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Obrigado também ao Adriano, estou à disposição. Vamos apresentar esse mercado para o Brasil e para o mundo, né? De uma maneira que as pessoas possam despertar a consciência ambiental e interagir com os processos de sustentabilidade. Muito bom, Ivan. Uma satisfação muito grande te receber aqui com a gente no podcast O Mundo Regenerativo. A gente tem um slogan aqui que é Transformando Crise, Reconstruindo Caminhos. E os teus projetos têm essa visão de reconstruir caminhos, né? Para a gente começar a pensar um pouco nisso, Ivan, como é que um médico de formação foi se aprofundar no mercado de carbono? Aí já aproveita e explica sobre o mercado de carbono para a gente. Certo. Bom, a minha história é muito, muito curiosa, ela tem altos e baixos, né? Eu sou da área terapêutica, né? Na verdade, vivi a maioria da minha área profissional na Europa trabalhando, e na Europa eu tive a oportunidade de trabalhar como cônsul na ONU, com um projeto de um parceiro nosso chamado Dr. Byung-in Lee, que é embaixador de paz também nas Nações Unidas, e entrei para o mercado, comecei esse mercado humanista já desde daquela época. Quando eu voltei para o Brasil, nós entramos no mercado de mineração, para você ter uma ideia. Olha só. Mas a ideia da mineração que nós entramos era de construir um modelo de garimpo ético e sustentável, já isso há mais de 10 anos atrás. Esse sempre foi o tema do projeto. Então nós criamos, até hoje, roda no Brasil todo e fora do Brasil, um projeto chamado Rotas do Garimpo, que é a primeira plataforma social, financeira e tecnológica de apoio ao garimpo brasileiro. Não estamos falando com mineradoras de grande porte, e sim com pequenos mineradores, que sofrem muito com a questão ambiental. E é verdade, isso é uma realidade, né? Então eles têm assim, um sofrimento grande com liberação de licenças ambientais. O grande gargalo da mineração é o meio ambiente. Bom, durante esse tempo nós desenvolvemos tecnologias de ponta, desenvolvemos tokenização de minério, né, de pedras preciosas, criamos uma criptomoeda e até hoje a gente vem trabalhando com esse projeto firmemente. É um projeto que está dentro do escopo da empresa, né? Nosso grupo tem 3 empresas e está dentro desse escopo. E ao decorrer do tempo, sempre nós ouvíamos falar de crédito de carbono. Mas era uma coisa muito distante, porque primeiro o acesso a ter o certificado de crédito de carbono, de quem comprar, como comprar, quanto custa e como utilizar o crédito, e sempre foi distante da realidade. Esse período a gente sempre pensou em outras alternativas para poder resolver o problema da mineração, e com o decorrer do tempo, o Brasil, eu chamo assim, fez um chute a gol maravilhoso, porque a gente pode até dividir o crédito de carbono, esse do Tratado de Quioto, do protocolo, que vem construindo nas COPs, que são construídos, que você depende, primeiro, de áreas de 10 mil hectares para frente, certificadoras internacionais, 2, 3 milhões de reais de investimento nesse processo.
Há 27 anos a gente escuta isso. E eu nunca vi esse dinheiro chegar na mão de ninguém. Assim, não vi. Numa mão que transforma, que traz aquele resultado mesmo, pega uma região da Amazônia e fala, não, essa região aqui evoluiu devido ao crédito de carbono. O social dessa questão. Eu não vi isso acontecer ainda. Eu vejo outras coisas no mercado, menos isso. De repente o Brasil dá um chute a gol. Ele cria um produto chamado PSA, né? Pagamento por Serviços Ambientais. E esse produto que já está regulado, diferente do carbono, que ainda não está regulado na data de hoje, ele está passando pelo processo de regulamentação no Senado, no né? Senado. Tem uma PL, a 412, acho que é. Que tá... tem a PL, estão discutindo ainda de que maneira vai criar esse mercado. Já criou um mercado, pode-se dizer, regulado de um produto de descarbonização, que é o ICBio, né? O ICBio. Tá. Esse já existe esse no já Brasil. Tá consolidado, já está rodando. Consolidado e está rodando. Mas o crédito de carbono, ainda não temos leis ainda no Brasil que obriguem empresas a fazer a mitigação, o inventário de carbono e a mitigação. Então, eles operam no mercado voluntário. Sim. Ainda não no mercado regulado. Então, no mercado voluntário. Bom, quando criou-se o PSA, quando essa lei entrou em vigor, ela trouxe, para mim, o único diferencial que faz valer a pena empresas, governo, investidores fundos, olhar para esse produto. Ele é muito mais democrático. Ele leva a possibilidade de um produtor rural que hoje paga, de certa maneira, ele paga uma dívida que ele não cometeu, porque o único país no mundo que exige que o produtor rural, privado, mantenha reservas legais é o Brasil. Ou seja, eu compro uma fazenda, e eu tenho que ter de 20% a 80% dessa fazenda. Dependendo do bioma, né? Dependendo do bioma, eu tenho que ter ela em reserva legal. E ele paga do bolso dele isso, né? Ele só serve para dar multa para ele, mais nada. Eu não estou dizendo que está errado preservar o meio ambiente. Eu estou dizendo que o modelo que o Brasil adotou é um modelo em que, por exemplo, semana passada teve um plebiscito na Suíça para transformar em APP os rios, a beira dos rios. E olha o resultado desse plebiscito. 60% da população disse não vamos transformar. Vamos plantar até a boca da água. Quer dizer, o mundo inteiro utiliza suas áreas, a sua propriedade rural para produzir. Porque precisa, né? Porque precisa produzir risco alimentar no mundo inteiro. Uma questão... Né, produção de grãos, climática. Produção de proteína animal. Então, todos precisam produzir. Mas o Brasil, ele está pagando a conta. Tudo bem pagar essa conta. A gente tem capacidade não sozinho, né? Não sozinho. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o produtor rural, o PSA, ele traz justiça o produtor rural. Porque o que ele faz? Ele pega a área dele de passivo ambiental e transforma num ativo financeiro. Então ele tem lá, por exemplo, 100 hectares e ele está no bioma de floresta amazônico, dando um exemplo de lá, né? Ele, em 100 hectares, ele só pode trabalhar com 20 hectares. O que ele faz com 80? Por exemplo, vamos falar no âmbito financeiro. Uma área de produção, ela pode chegar a valer lá no Amazonas Pará, Belém, né? Ela pode chegar a valer 30, 40 mil reais o hectare. Uma área de reserva, ela não chega a R$1.000 o hectare. Quer dizer, quer, né? Não, veja bem. Se você pensar... Qual o tamanho do prejuízo imobiliário desse cara não poder rentabilizar a área dele? Acaba incentivando a prática ilegal, né? Acaba incentivando a prática ilegal, bem colocado. E detalhe, ele vai abrir, ele vai derrubar, porque a multa para ele passa a ser uma vantagem. Porque ele vai pagar a multa e aquela... Com a produção dele. Não, ele vai pagar a multa e aquela área que valia R$1.000 por hectare, ele abriu,
pagou a multa, agora ele vai plantar, não vai? Vai. Agora ela está Vai regularizada. É, Ela ele vai passar receber para 30, pra 40 30 mil reais o hectare. E aí aumenta-se o desmatamento, as coisas... Exatamente. Agora, quando o PSA foi apresentado, ele pode rentabilizar isso daqui na preservação. Ele gera aqui mais de 30 produtos Ambiental. ambientais. Então ele pode ter aqui preservação de nascentes, recuperação de área degradada, ele pode quantificar essa área na metodologia de estoque de carbono. Aí o carbono ele tem um valor que o mercado mundial começa a comprar. Então hoje o produtor rural, se ele fizer a contratação de um serviço de PSA, diga de passagem, é um dos serviços que a nossa empresa oferece, gerar esse projeto, ele vai transformar o passivo dele num ativo financeiro. Entendi. Uhum. Mais um detalhe, o mercado de carbono hoje, volto a dizer na data de agora, não está regulado. O mercado de PSA já está sendo pago. Esse já está regulado. Esse está regulado, está garantido. Já tem todas as legislações. Já está na Bolsa de Valor, já tem registro na B3, já é um ativo financeiro. Ivan, qual que é o instrumento usado para fazer esse ativo financeiro? Para ser registrado na B3? Qual que é esse instrumento? Tá. O PSA é um pagamento por serviços ambientais. Então vamos fazer uma linha rápida de entendimento. Eu tenho uma área de fazenda, eu tenho lá 100 hectares de reserva legal. O que eu posso fazer aqui dentro? Dá para fazer para APP também? Se ela tiver se você tiver dentro de uma APP, mas a área for tua, por exemplo, eu moro numa área de APP, mas a casa é minha, Sim. está escriturada, né? Mas é uma área de APP. Pode fazer. Tá. Pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui 100 hectares na minha fazenda. Essa área aqui eu só posso preservar, não posso fazer nada. Pode fazer nada, é obrigatório, vai Então, dar multa e vai dar eu confusão. contrato uma empresa, nós temos hoje, dentro da estrutura, uma empresa de engenharia que vai até a área e faz o projeto ambiental. Entendi. Nesse caso, o projeto é quantificação do estoque de carbono da floresta nativa. Ou seja, aquilo que está no solo. Né? Quanto vale aquilo? É o que está na floresta. Não Pensei que é o isso agora- solo. O solo é outro projeto. É outro... Ah, boa. O boa solo é entender outro isso. produto. Então, são 20 e poucos produtos, né? Primeiro, nós estamos usando uma metodologia aqui que é o estoque que está na floresta, na mata, na árvore. Na botânica da questão Exatamente. ali. Então, ele vai quantificar, ó, essa mata, pelo bioma dela, pelo período que ela está em pé, 20, 10, 30, 50 anos, ela já capturou, ela já absorveu uma quantidade X de tonelada de carbono. Ela não absorveu? Sim. Se ela está em pé hoje, ela estava ontem, ela estava 20... Aí é que entra o engenheiro e fala, não, a idade média dessa floresta é de 30, 40 anos. Então, há 30 anos ela vem captando, ela CO2, vem tirando da atmosfera. recolhendo o CO2. Aí ele é quantificado, né, por toneladas por hectare. Depois desse projeto, dessa tonelada pronto, ele vai para uma certificadora de terceira parte. Uma outra empresa que vai certificar e ver se o projeto que foi feito está adequado, seguindo padrões, metodologia, está dentro das normas. Para evitar fraudes. Para evitar as fraudes. Depois que essa empresa finaliza esse processo de auditoria, monitoramento via satélite, vai para uma registradora. Essa registradora leva envelopa, eu chamo envelopa, coloca dentro de uma caixinha chamada CPR verde. Por que CPR verde? Que porque é uma cédula de produtor rural. Essa cédula de produtor rural, ela é um instrumento financeiro utilizado no agronegócio para dar acesso a financiamento. Já é amplamente utilizado. Mas é utilizada para commodities como soja, milho, algodão e etc. Agora, com a nova lei do agro e o decreto 10.828, permite envelopar esse serviço de preservação nesse instrumento. Quando ele vai para a B3, ele se torna um instrumento financeiro. Vira dinheiro. Vira um instrumento financeiro, pronto para ser negociado. Agora,
Diferente de um crédito de carbono, que só serve para mitigar as emissões de uma outra empresa no mercado regulado, esse produto serve para outras coisas. Por exemplo, existe síntese jurídica que ele pode pagar multas ambientais. Então ele já tem um caminho, então dá lastro para uma outra utilidade. Ele serve para mitigar emissões de empresas no mercado voluntário. Então, outro caminho. Ele serve para lastro financeiro. Por exemplo, se eu for fazer um fundo verde, um fundo de investimento, eu posso lastrear esse fundo com esse papel. Dá de garantia, por exemplo. Dar o lastro do PL do fundo. Formar o capital social do fundo. Né? Entendi. Eu posso criar um FIAGRO, por exemplo, criar um fundo de agronegócio e, recentemente, inclusive, pela nova PL agora da CVM, os fundos no Brasil já estão, de agro, já estão autorizados a comprar crédito de carbono do agronegócio. É esse aqui. É a CPR. É a CPR verde. É do agronegócio. Mas esse recurso volta para o dono da propriedade? É aí que vai o recurso, quando ele vende esse papel para uma empresa, para o Estado. E o Estado também pode pagar. Eu tenho algumas perguntas assim que eu me faço, que é o seguinte. Para que serve uma multa ambiental? Ou melhor, para onde vai o dinheiro da multa ambiental? Não teria que ser para reparar o meio ambiente? Reparar o meio ambiente, para poder reestruturar, reconstruir aquele caminho. Exatamente. Então, veja bem, o dinheiro para pagar o PSA já existe. Por quê? Porque o PSA é a preservação ambiental. Tá. Por que eu tenho que remediar se eu posso prevenir? Tem sentido. Por que eu vou levar uma multa ambiental se eu estou preservando e com isso eu estou ganhando dinheiro? E na questão do recurso que o Estado tem da arrecadação dessas multas, incentivar a liquidação desse título, ou seja, monetizar o fazendeiro, ele está incentivando a preservação. E isso ainda não acontece? Está acontecendo em alguns estados, né? Por exemplo, Belém está dando um bom exemplo disso. Ele já está pagando, mas o recurso é do PNUD, é um recurso das Nações Unidas para a preservação. E aí vem um outro detalhe. O PSA ele é muito variável, né? Ele tem muitos produtos aqui dentro. Como eu falei, tem 27, 28 produtos. No estado do Pará, se eu não me engano, eles estão pagando 4 desses produtos, que é a regeneração, a preservação, a manutenção. São 4 produtos e os valores não são exorbitantes. Vai de R$500 por hectare a R$2.600 por hectare. Isso já é portaria de lei e está pagando mesmo. Eles utilizam bancos financeiros que recebem esse recurso e fazem o pagamento para os produtores rurais que estão qualificados para receber esse recurso. Eu acho que essa qualificação é um edital, passou pela SEMA, pela Secretaria de Agricultura do Estado, qualifica o produtor, faz o projeto de PSA e aí ele recebe por ano, por hectare, preservado, para fazer aquela preservação ou aquele produto. Por ano, né? Quer dizer, você garante a ele uma renda anual, por estar cuidando do meio ambiente. Agora, o que nós estamos aqui conversando é que entre esses produtos, dentro dessa linha de produto, existe o crédito de carbono, que é o mais conhecido, é o mais falado, todo mundo quer negociar e etc. E ele entra dentro do PSA. Ele entra aqui dentro. E agora o nosso desafio é conscientizar as empresas para que dê preferência em monetizar esse instrumento. O PSA. O PSA. Porque ao comprar o crédito de carbono lastreado em PSA, ele está colocando dinheiro no agronegócio brasileiro na de fonte, preservação, lá na fonte. Exatamente. Nós não estamos falando aqui do grande fazendeiro, que também pode fazer, não sou contra, mas nós estamos falando aqui de 20, 30, 40, 50 mil famílias em áreas que
dependem 100% de sindicatos rurais, de dinheiro do Pronaf, que tem menos de 3, 4 módulos fiscais no agronegócio. E essas famílias podem, quando recebem esse recurso, fazer investimentos com novas tecnologias que serão menos agressivas ao meio ambiente. Você desenvolve a conscientização, né? Você desenvolve tudo. Por exemplo, hoje, vamos falar, por exemplo, da agropecuária. A média brasileira, se eu não me falha a memória, é menos de 1 boi por hectare. Sim. Talvez dependendo do estado, né? Agora, quando você cai para um empresário desse setor que tem condições financeiras, ele não tem o boi dele a céu aberto, ele tem um confinamento. Aí não é mais 1 boi por hectare. Não, aí é 20 por... Aí aumenta a quantidade de boi por hectare. Mas ele precisa ter mais estrutura para ele poder criar esses boi por hectare. Essa família pequena que tinha 20 boi espalhado em 20, 30 hectares, se ele produz crédito de carbono naquela área e pega esse dinheiro para investir em melhoramento do seu rebanho, ele diminui o aumento de pasto. É o que dá prosperidade. Ele não vai aumentar o pasto, ele vai preservar Exato. e vai melhorar a rentabilidade da família. Ponto favorável para a monetização da CPR. Segundo ponto, nós temos deficiência energética no Brasil. Nós temos deficiência de conectividade no Brasil. Então, se incentiva a geração do quê nas áreas de produção rural que estão lá no meio do Amazonas? Incentiva o painel solar, a energia... O acesso à tecnologia, acesso a novas... Exatamente. Tecnologia e acesso às placas solares. Precisa ter dinheiro para comprar, né? Então o cara tá lá fazendo o quê? Gastando lamparina e diesel de um gerador estacionário. Ele tá gerando CO2, porque ele não tem energia elétrica padrão. É verdade. Ele tá queimando madeira, ele tá queimando diesel. Ele gera um PSA, monetiza nas empresas aqui do Brasil ou internacional. Com esse recurso, ele coloca suas placas solar, diminui de novo as emissões de carbono. Então o que acontece? Em resumo, que eu falo demais até para vocês poderem fazer as perguntas. Em resumo é o seguinte, eu não sou contra o crédito de carbono que há 20 anos, 30 anos o Brasil está aí no mercado. Eu só não estou vendo o resultado disso na prática, na onde está o problema. Porque, queira ou não, nós não estamos falando de reservas de carbono em parques estaduais. A grande maioria desse país tem dono, tem área privada. Propriedade. E essa propriedade privada só está pagando uma dívida e não está rentabilizando em nada. Então, trazer uma solução financeira para essa família já começa a fazer economia circulante, economia verde circular, né? Já diminui, já melhora todos os índices, o índice de ESG de uma empresa, porque ela está pegando o E, o S e o G quando ela compra um crédito de carbono. Ele fecha esse ciclo. Ele fecha o ciclo do ESG, mas o povo não sabe. E o que precisa para eles saberem? Isso aqui, essa divulgação. Entendi. Precisamos ter espaço para divulgar que existe já o PSA, que já está regulado, que já está... para você ter uma ideia, só na nossa plataforma, hoje eu tenho mais de 200 produtores rurais que já terminaram os seus projetos e nós estamos propondo a negociação desse título. Com empresas no ramo do Adriano aí, de aviação, né? Então nós estamos no mercado vendendo esse recurso, mandando para esses fazendeiros. Uhum. Né? Quem que compra isso? Explica para quem está nos ouvindo como é que isso vai virar dinheiro lá na frente. Primeiro, como é que a pessoa consegue, uma pessoa comum, consegue acessar a compra de 1 tonelada de CO2? Como é que funciona isso? 2 caminhos simples. www.rdgecofinance.com. Na nossa plataforma, ele entra em menos de 1 minuto, aperta um botão e compra 1 tonelada de carbono. Ou, no celular, baixar o app Carbono Neutro. Ele baixa o app em todas as plataformas, iOS e Android, aperta um botão, faz um Pix, acabou de comprar. Essa era a ponta final que faltava no mercado. Que é a tecnologia a favor do acesso
ao pagamento de serviços ambientais. Exatamente. E a escalabilidade. Ou seja, hoje, qualquer pessoa que tem um celular consegue participar da comunidade Carbono Neutro, baixar esse aplicativo e começar a fazer economia verde circular. Entendi. Antes, coloca 1000 pessoas num salão e pergunta quem aí sabe comprar um crédito de carbono. Eu não sabia. Ninguém consegue. Né? Não, porque a gente nem entendia, parecia meio comprar terreno na Lua, né? Não parece uma coisa palpável. Exatamente. Esse aqui não. Esse aqui você tem transparência, rastreabilidade, compliance e documentações dentro de um QR Code na nossa plataforma. Você pode baixar o projeto, ver o nome do proprietário, ver a fazenda, ver a escritura, ver o CAR, ver o projeto e ver os registros na Bolsa de Valor. Você está comprando um título com lastro. Ou seja, você sabe o que você está comprando. Sabe o que você está comprando e aonde você pôs o seu dinheiro. Não é aquelas compensações que a gente vê por aí, né? Por exemplo, de locadora de carro, algumas outras que a gente vê que a pessoa fala assim, você compensa aqui o carbono, você dá R$1, eu dou R$1. Tá, mas R$1 vai para onde? Né? Eu vou pra onde plantar é que vai ser uma árvore, real? né? Eu já vi aquelas também, tanto de carbono eu planto X árvores. Aonde você está plantando? Que eu não estou vendo. Quer dizer, com essa tecnologia que você desenvolveu aí, porque assim, uma coisa que a gente tem que conversar aqui, que é uma coisa importante, Marcela e o Ivan domina isso, é essa questão da aplicabilidade da tokenização e do blockchain para o pagamento de serviço ambiental. Nisso você conseguiu dominar isso aí, né, Ivan? Veja bem, eu acho que se não houvesse um processo que chegasse na grande massa, porque se o mercado, no final do dia, se não entrar dinheiro no bolso de ninguém, só vai continuar as narrativas que a gente escuta há 30 anos. Isso é uma realidade. Vamos descortinar. Se não entra dinheiro no bolso das pessoas, me desculpa, só falar de sustentabilidade e no final do dia ninguém ganhou nada com isso, nós vamos continuar com problemas climáticos que está acontecendo. Cada vez mais grave. Cada vez mais grave. E uma coisa muito importante é que falar de ESG, sustentabilidade para grandes companhias que já têm seus departamentos, é fácil fazer. É difícil fazer eles comprarem crédito de carbono. É difícil, mas eles já entendem. Mas eles não são os maiores poluidores. O maior poluidor está na base da sociedade, é cada um de nós. Nós geramos de 4 a 10 toneladas por ano, por indivíduo. Então, qualquer indivíduo que está ouvindo aqui e perguntar, mas por que eu compraria? Porque você polui de 4 a 10 toneladas. Isso é uma verdade. Você polui. E quando você compra 4 ou 10 toneladas, você está mandando R$1.000 praticamente para o cara da fazenda que está segurando a árvore em pé para você respirar. É exatamente essa lógica que eu acho que falta as pessoas entenderem. Entenderem. Veja bem, eu sei que o processo é a conscientização. Eu lembro que quando eu estudava, né, lá em Curitiba, eu lembro quando começou o Jaime Lerner, na época, implantar a reciclagem de lixo. Né? A gente tinha lá os lixos na escola com vermelho, amarelo, azul. Isso começou ali. Também era difícil naquele momento criar o hábito. Porque dá trabalho, né? Mas só você jogar tudo num lugar só. Cada um se vira, tira da porta da minha casa, né? Exatamente. Então, esse hábito começou a melhorar quando? Literalmente, quando os catadores de lixo começaram a ganhar dinheiro com isso. É verdade. E aí... A ponto de ter agora uma lei da reciclagem, né? Pronto. Os então, moldes fiscais, nesse modelo, a partir daí, venha um pouco de conscientização, porque, puxa vida, o cara vai meter a mão lá no meu lixo, se tem vidro ali, ele vai se cortar, ele vai ter, né? Ele vai ter danos físicos. Então, por essa conscientização, a gente começa a ajudar num processo de evolução de espírito até, de reciclar. E aquela reciclagem começa a gerar economia. Né? Hoje nós temos N fatores aí, por exemplo, da reciclagem, a pirólise, que gera energia renovável. Né? Nós temos reciclagem de plástico, que geram outros materiais. Evoluiu.
A questão do crédito carbono ficou muito na narrativa política mundial do mundo inteiro, na minha visão. Como nós vamos fazer o Brasil ser menos competitivo no agronegócio? Vamos aumentar as áreas de preservação deles. Porque é só a gente que tem essa... É só a gente. Esse mundo, né, de área, né? Não, Agora, não é... a catástrofe seria muito maior se a gente comprar a ideia da produtividade máxima Isso. a Não, custo do recurso natural. exatamente. Não estou dizendo nesse sentido, mas eu estou dizendo, por exemplo, nós enfrentamos a moratória da soja. A moratória da soja é assim, alguém lá na Europa diz que a gente está plantando em áreas que não tem selo verde. Aí eles param de comprar nossa soja. É isso aí. Tá bom, se o mundo resolver parar de comprar do Brasil, em 3 meses estão passando fome. Porque precisa, né? Porque precisa. É uma necessidade. A Índia, por exemplo, tem uma necessidade dos grãos, de importar grãos, que se ela parar de importar, vai passar fome. Né? Só que agora veja bem, em vez da gente exigir, você quer comprar minha soja, tenha um selo verde comprado aqui na minha área rural, é o contrário. Eles pedem que a gente apresente uma metodologia que eles estão criando lá fora. Por exemplo, navios que param no Porto de Santos. Vai lá em Porto de Santos respirar aquele ar. Aqueles navios, todos precisam compensar a emissão de carbono. Sabe onde eles compensam? Na Europa. Na França. Na Europa. Mas está poluindo Santos. Está poluindo Paranaguá. Uhum. Por que agora não se crie uma lei Porto-Cidade? Ó, a partir de agora, entrou aqui dentro da nossa jurisdição... Só vai desembarcar. Se neutralizar as emissões aqui. É. Aí esse recurso é usado no município. Uhum. É essa a nossa guerra de conscientização. É nos autovalorizar. Uhum. A gente sempre está sendo feudo, né? Eles decidem lá e a gente faz aqui. Segue, né? A gente tem que executar aqui, né? Inclusive é o tema que eu acho que o agronegócio deveria se unir, e é o que eu venho fazendo, rodando o Brasil, nos sindicatos, nas secretarias de Estado. Eu lancei o AgroCop. Eu falei, olha, vamos lançar a voz do agronegócio na COP. Nós vamos sediar a vitrine mundial desse debate. E eu não estou vendo esse debate acontecer, eu estou vendo a gente cada vez mais focado em aumentar 12 milhões de hectares de reflorestamento. 12 milhões a mais de floresta e 12 milhões a menos de produtividade. Nós não precisamos disso. Não estou dizendo que não é para fazer. Que não é para fazer. Mas eu quero dizer o seguinte, mas não vamos valorizar o nosso produto. O agronegócio precisa desse recurso, ele precisa melhorar, ele precisa ter mais tecnologia, ele precisa ter mais metodologia de melhorar o rebanho, melhorar a semente, melhorar a energia. Ele precisa, né? Porque se o cara não receber nada, ele vai desmatar. Ele vai desmatar. Ele precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver. Exatamente isso. Então a nossa ideia é trazer essa informação para a população, saber que nós já estamos prontos hoje. Você já pode comprar crédito de carbono na plataforma agora. Estamos prontos para isso. E esse recurso já está ajudando milhares de famílias do pequeno e médio agricultor. Isso é fato. Pode entrar agora e já temos empresas fazendo. E na questão da COP30, que é um tema que pouca gente está falando, mas é a vitrine, é a nossa voz para o mundo, é colocar as condições que tragam resultado para dentro do nosso país, para dentro da nossa cidade. Eu não quero uma COP falando de crédito de carbono para ser comprado lá nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra. O ano passado negociou $1 trilhão na Bolsa de Londres, né? E esse dinheiro foi para onde? Não sei. Londres. Em Londres, Só algum lugar, mas não foi ali para o interior do Paraná, para o interior daqui da Vale do Ribeira, né? Querem preservar a Mata Atlântica, mas o povo está ali com 20% da linha da miséria. Por quê? Porque não consegue plantar nada nas regiões da Mata Atlântica. Vamos monetizar a Mata Atlântica. Já que o mundo lá quer desmatar, beleza. Pague para a gente preservar. Acho que essa que é a mensagem. Muito bom, Ivan. Muito bom, muito né? Bem. Muito esclarecedor. Acho que a gente aprendeu bastante aqui hoje com vocês. E é claro que não dá para exaurir todo o tema. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos ter outras conversas. Eu sou um admirador do teu trabalho, você sabe disso, na questão
da democratização do ESG a partir de academia ESG por meio de aplicativo, né? A gente tem... Falar nisso, você tem que colocar umas matérias lá na nossa academia, né? Vamos botar o podcast. Esse podcast vamos pôr o podcast lá. A hora que vocês mandarem pra gente, a gente já sobe na plataforma. Lá para poder ajudar as pessoas a entender. As pessoas baixam o aplicativo e vê todo o nosso podcast lá. Você pode convidar as pessoas para baixarem o aplicativo aí, é Carbono Neutro, né? Carbono Neutro. Tá para iOS e Android. iOS, Android e a RDG EcoFinance também pode ser acessada e comprada. Nós temos 2 plataformas de venda, né? Nós temos um app que você baixa no celular e compra, e temos uma plataforma no site da internet que você também pode comprar. Maravilha. Muito obrigado, Ivan, pela sua disponibilidade por participar com a gente aqui do Mundo Regenerativo. Uma última mensagem sua, Ivan, para a gente pensar o resto da semana. Fala aí. Uma coisa que você... de visão de futuro, né? Cara, eu acho que nós temos que pensar numa política pública para dar acesso à monetização desse instrumento e trazer mais entes financeiros para esse mercado. Eu acho que isso é o que está faltando no mercado. Está faltando leis que incentive a monetização desse produto e o mercado financeiro, bancos, fundos, corretoras, assets, estruturando a monetização, porque, volto a dizer, se não entrar dinheiro circulante na mão do produtor, ele vai abrir o meio ambiente. Vai mesmo. Então, nós temos que monetizar isso, temos que gerar recurso com esse ativo. Muito bom, Ivan. Muito obrigado. Né? Obrigada. Você vê que o mundo regenerativo transformando crises e, de fato, reconstruindo caminhos. Obrigado por ter vindo. Será convidado em outras oportunidades, né, para a gente conversar mais e aprofundar esse assunto. Quero vir mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço. Muito abraço. Obrigado.